Olá, sou Adrilaine Costa, monitora da disciplina de Finanças Aplicadas na UFPB. E neste vídeo vamos explanar sobre o estudo de caso intitulado Estimativas de custo de capital da Companhia Brasileira de Distribuição Pão de Açúcar, preparado por Wilson Toshiro Nakamura. O Grupo Pão de Açúcar, com início em 1948, é um dos maiores grupos empresariais do Brasil e possui diversas aquisições de empresas no setor de varejo. Somente na segunda metade da década de 90, a companhia fez uma oferta pública inicial na Bolsa de Valores de São Paulo e efetuou a emissão de ADRs na Bolsa de Nova York. Agora, para atender ao seu planejamento estratégico, a companhia tem direcionado seus esforços para o crescimento das vendas, o crescimento sustentado da lucratividade, a utilização eficiente do capital empregado e a redução das despesas totais. Uma das variáveis mais importantes para fins de tomada de decisão financeira nas empresas é o custo de capital. Trata-se de uma taxa de desconto que reflete o nível de risco da empresa como um todo, bem como outros fatores, tais como risco de falência e o nível de liquidez dos títulos da empresa no mercado. Para estimar o custo de capital da empresa, precisamos estimar os custos das fontes de capital específicas, que estão agrupados em capital próprio e capital de terceiros. O custo do capital próprio é estimado pelo CAPM, enquanto que o custo de capital de terceiros é ajustado pelo efeito redutor da alíquota de imposto de renda, considerando que os juros pagos em relação às dívidas são dedutíveis para fins de imposto de renda. O que determina a magnitude do custo de capital da empresa é a sua atividade operacional. O que torna o custo de capital de uma empresa mais alto ou mais baixo é o nível de risco operacional do negócio da empresa. Uma vez estimado o custo de capital das fontes específicas de capital da empresa, a próxima tarefa é determinar o custo médio ponderado de capital, conhecido pela sigla em inglês WACC. O WACC é uma taxa de longo prazo, ou seja, deve ser aplicada na avaliação de fluxos de caixa que se estendem por muitos anos. Alguns dados são necessários para as estimativas do custo de capital próprio e de terceiros do Pão de Açúcar. São eles: o beta da empresa, calculado por meio de uma regressão linear simples por mínimos quadrados ordinários, com as variações de retorno de mercado, que é o Ibovespa, e o retorno da ação. Para esse cálculo, o nível de significância foi de 1%, com um R² ajustado de 0,2596, e o valor encontrado do beta foi 0,8601. E também foi calculado pelo modelo fundamentalista, cujo estudo resultou em uma equação de regressão linear para estimar o beta de ações de qualquer empresa a partir de 3 indicadores: grau de alavancagem financeira, grau de alavancagem operacional e percentual da receita bruta exportada, coletados diretamente das demonstrações financeiras da empresa. O beta encontrado foi de 1,1508. Outro dado é o de títulos livres de risco, utilizando o T-Bond de 10 anos, calculando o retorno médio mensal para o período de 2004 a 2007. O terceiro dado é o de prêmio de risco de mercado para os Estados Unidos. Para ele, adotamos algumas estimativas encontradas na literatura de finanças. Como essas estimativas podem variar, foi estipulada uma faixa de valor entre 5,50% e 8,50%. Enquanto que para o spread de risco Brasil, foi considerado uma média de risco Brasil dos dados mensais de 2004 a 2007. Outro dado é o de retorno de mercado, utilizando o Ibovespa e SP500 de 2004 a 2007. O retorno mensal de renda fixa foi composto pela soma do retorno mensal do T-Bond de 10 anos e o spread mensal de risco Brasil. Para estimar o custo de capital de terceiros, foram consideradas as dívidas e financiamentos de curto e longo prazo. Foi calculado como uma média ponderada entre os valores de dívida e seus respectivos custos para o período de 2007, conforme as notas explicativas, e foi estimado em 11,71%. A proporção entre capital de terceiros e capital próprio foi estimada a valor contábil e de mercado, conforme a tabela. E, por fim, a alíquota de imposto de renda considerada é a de 34%,
que é a alíquota para pessoa jurídica sob regime de lucro real. Primeiramente, foi calculado o custo de capital próprio, segundo 2 modelos de CAPM. O de Damodaran, que considera que o retorno exigido sobre ações é calculado pela soma do T-bom de 10 anos, com o beta da ação multiplicado pelo prêmio de risco de mercado para o Brasil. E o segundo modelo utilizado foi o de Godfrey e Espinosa, que considera o retorno exigido sobre ações igual ao T-bom de 10 anos, mais spread de risco país, mais o beta da ação vezes o prêmio de risco de mercado dos Estados Unidos, multiplicado pela razão entre a volatilidade do retorno das ações no Brasil e a volatilidade do retorno das ações nos Estados Unidos. Conforme os dados apresentados anteriormente, sendo o custo de capital de terceiros de 11,71% e a alíquota de imposto de renda de 34%, e utilizando a proporção de capital de terceiros e capital próprio já apresentada, podemos calcular o custo médio ponderado a partir da fórmula WACC exibida no início do vídeo. As tabelas a seguir mostram o custo médio ponderado de capital do Pão de Açúcar no final de 2007, para o modelo de Damodaran e para o modelo de Godfrey e Espinosa. Por isso é importante lembrar que a definição do melhor modelo depende do realismo e do sentido econômico dos parâmetros estimados e dos períodos considerados ao fazer várias estimativas. Então é isso. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigada e até a próxima!